Pessoal, olá, tudo bem? Vamos continuar aí a nossa aulinha, né, sobre penal, parte geral, recapitulando o que nós já comentamos aí. Enviei a matéria para vocês, tá? Só informando, não estou mais naquele formato da TV aqui atrás, porque não estava resolvendo absolutamente nada, né? Era mais para eu ter uma sequência aqui. Mas, enfim, vai encaminhar o material aí para vocês e a gente vai discutindo o assunto aqui. Recapitulando, então, o que nós falamos até agora, nós começamos a estudar a chamada teoria do crime, tá? Teoria geral do crime. Nós falamos lá para vocês sobre o conceito analítico de crime, né? Falamos do conceito formal, do conceito material e do conceito analítico, que é o conceito adotado pelo direito penal brasileiro, tá? Depois disso, eu passei para vocês uma noção dos sistemas penais que foram adotados, desenvolvidos para entender o direito penal como sendo uma ciência, né? O sistema clássico, o sistema neoclássico, o sistema finalista, que aliás foi o sistema adotado pelo Código Penal brasileiro, e o sistema funcionalista, tá? Na sequência aí nós falamos de objeto jurídico, falamos de objeto material, falamos de sujeito ativo, sujeito passivo, passei para vocês toda a classificação de crime e agora então a gente vai começar a analisar, ou nós vamos começar a desmembrar a questão relacionada aos elementos que compõem o fato típico, ou seja, nós vamos falar dos requisitos do crime, levando em consideração aquela teoria tripartite ou tripartida, tá? Crime, pelo conceito analítico, é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então vamos estudar exatamente isso a partir de agora. Vamos analisar o que é o fato típico, quais são os elementos que compõem o fato típico, entender todos esses elementos, escrever sobre todos esses elementos, finalizar tudo sobre fato típico e aí vocês têm todas as informações necessárias para saber quando um fato é típico ou quando um fato é atípico, tá? Terminada essa fase de conclusão, de estudo, de análise do primeiro requisito do crime, passaremos então a analisar o segundo requisito do crime, que é a antijuridicidade ou, para os doutrinadores aí modernos, a chamada ilicitude, tá? Fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e por fim, então, nós analisaremos a culpabilidade. Finalizando tudo isso, nós conseguimos entender por que o conceito do crime é analítico e por que adotou-se a teoria finalista tripartida, tá bom? Ou tripartite, tanto faz, ok? Então vamos começar agora analisando o primeiro requisito do crime. Guardem isso, tá? Estamos analisando o primeiro requisito do crime, que é o fato típico, tá? Já comentei isso com vocês, mas volto a repetir, no nosso dia a dia estamos realizando fatos constantemente, tá? Então, ao levantar pela manhã e tomar café, nós estamos realizando um fato, tá? Ao sair para estudar, nós estamos realizando um fato. Ao ir ao mercado, nós estamos realizando um fato. Ao abastecer o veículo, nós estamos realizando um fato. Ao tomar um banho, nós estamos realizando um fato. Ou seja, fatos, eles ocorrem diuturnamente, tá? Só interessa ao direito penal o fato que é considerado típico, ou seja, o fato que está devidamente positivado, que está escrito, normatizado no nosso Código Penal, ok? Aí nós estamos então diante de um fato considerado típico, tá? Então vamos definir o fato típico para que a gente possa avançar na análise sobre ele. Alguns fatos não nos interessam, porque alguns fatos estão vinculados ao direito civil, outros fatos são vinculados ao direito previdenciário, outros fatos são vinculados ao direito administrativo e assim sucessivamente, tá? O que nos interessa aqui são os fatos
normatizados no Código Penal e em leis extravagantes. Portanto, são os fatos típicos criminalmente, penalmente, que é o nosso ramo de análise, de estudo dentro do direito, que é um todo, ok? Feito isso, então, começamos o fato típico, definindo o que vem a ser fato típico. E no conceito aí que eu remeti para vocês vão verificar que fato típico nada mais é do que todo e qualquer comportamento humano, alguns dizem doloso ou culposo, tá? Mas aí nós vamos analisar isso mais adiante. Para ficar mais simples, fato típico é todo comportamento humano descrito em lei como crime ou contravenção penal, ou seja, precisa estar normatizado, ok? Precisa haver a descrição desse comportamento humano no Código Penal ou numa lei extravagante. Por isso que a gente comenta, que a gente fala, tá? Que é um jargão usado aí no direito, que no direito penal tudo aquilo que está positivado, que está escrito, que está normatizado, em regra não se deveria fazer, tá? Tudo aquilo que não está normatizado, que não está positivado, é permitido, portanto, nós podemos fazer, tá? Portanto, a maioria dos comportamentos são permitidos, tá? O legislador só apanhou alguns comportamentos que estão fora do que é considerado normal, aceitável pela sociedade. Então, imaginem vocês estão dentro de uma estrada ou caminhando numa estrada, tá? Vocês podem ir para a margem direita e ir para a margem esquerda, isso não muda absolutamente nada, porque vocês estão dentro do limite normativo, vocês estão caminhando direito, vocês estão caminhando reto. Quando vocês saem para a margem direita ou saem além da margem esquerda, aí então você está diante de uma ofensa normativa. Aí então você comete um ilícito, você comete um crime, ok? Então, esta é a situação. O comportamento, as normas, na verdade, elas nos colocam dentro de um determinado caminho para que não venhamos ser penalizados pelo Estado, ok? O que é necessário para você realizar esse comportamento humano, tá? E aí vem os elementos que compõem o fato típico, tá? E são 4 os elementos. 2 deles se farão presentes em todo e qualquer crime, tá? Não importa se o crime é material, se o crime é formal, se o crime é de mera conduta, não importa se o crime é consumado, se o crime é tentado, não se leva isso em consideração, tá? Quais são os 4 elementos? 2 obrigatórios para todo e qualquer crime, outros 2, alguns ilícitos têm, outros não têm. Então vamos lá. O fato típico, para existir, para que o fato seja considerado típico, precisa existir uma conduta humana, tá? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Precisa haver tipicidade. O que é a tipicidade? É a subsunção, é o encaixe da conduta ao tipo legal. Vamos analisar também isso. Precisa haver resultado. Então veja, se o crime não apresenta resultado, não há necessidade do resultado. Agora, a conduta e a tipicidade é obrigatória em todo e qualquer crime. O resultado, às vezes, alguns crimes não exigem resultado, não tem resultado. Portanto, não se faz necessário para entender o fato típico a existência desse resultado. Em outros, como por exemplo, os crimes formais que nós já estudamos, o legislador descreve o resultado, mas ele antecipa a consumação do crime sem a ocorrência desse resultado. Portanto, você também não precisa demonstrar esse resultado aí, tá bom? E o nexo causal, quer dizer, se alguns crimes não há necessidade do resultado, eu não preciso ligar a conduta ao resultado. Se eu não preciso fazer essa ligação, eu não tenho nexo causal, tá? Então, voltando, são 4 os elementos do fato típico. Eu tenho conduta, eu tenho tipicidade, que são 2 elementos obrigatórios, eu tenho resultado e eu tenho nexo causal. O resultado e o nexo causal, dependendo do crime, eles não são necessários como elementos para que o fato seja considerado típico. Aí nessas hipóteses,
o fato será típico, tendo apenas conduta e tipicidade. Tá? Então, vamos analisar o todo, vamos analisar os 4 elementos, porque analisando os 4 elementos, eu já sei a classificação de crimes, portanto eu sei quando é necessário os 4 ou quando se faz necessário ou se faz presente apenas 2 deles e eu já tenho um fato típico. Então, voltando, antes de a gente começar a analisar cada um desses elementos, e guardem isso, pelo amor de Deus, para existir crime, que é o gênero, eu preciso ter 3 requisitos, teoria tripartite voltada para o sistema finalista com conceito analítico de crime. Eu preciso ter fato típico, ilicitude e culpabilidade. Esses 3 são os requisitos do crime. Precisa se fazer presente esses 3 requisitos para que eu tenha crime. Lembram-se lá do sistema finalista? Esses 3 requisitos é a estrutura do crime. São eles que estruturam, que dão sustentabilidade ao crime. Faltando um, o crime desmorona, o crime desaparece, tá? É a mesma situação que eu já mencionei lá de você construir um imóvel, uma casa. Você precisa fazer as fundações é que dá sustentação à casa. No crime, a fundação do crime, o que dá sustentação ao crime, são esses 3 requisitos. Eles precisam se fazer presentes para que haja crime. Mas na análise do primeiro requisito, que é o fato típico, para que haja um fato típico, eu preciso quase sempre da necessidade de 4 elementos. Então não confundam requisitos do crime com elementos do fato típico, tá? Requisitos do crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Elementos do fato típico, porque fato típico é o primeiro requisito do crime, elementos do fato típico são conduta, tipicidade, resultado e nexo causal entre a conduta e o resultado. Tá? Então, elementos do fato típico é uma coisa, eu preciso entender a presença desses elementos para saber que o fato é típico, e sendo fato típico eu já tenho o primeiro requisito do crime demonstrado. Outra coisa é saber quais são os requisitos do crime, tá bom? Isso é importante porque isso cai, pede-se isso, e aí você faz uma confusão danada quanto a essa situação, por isso que eu fico insistindo quanto a eles, tá bom? Seguindo então, pessoal, vamos analisar agora, na sequência, o primeiro elemento do primeiro requisito do crime, que é o fato típico. Vamos analisar esse primeiro elemento do fato típico. Qual é o primeiro elemento do fato típico? Conduta. Tá? Para que eu possa realizar um fato e esse fato venha a ser considerado típico, eu preciso realizar conduta. Sem conduta não tem crime. Sem conduta não tem fato típico, que é o primeiro requisito. Tá? Então eu quero, por exemplo, matar alguém. Aí eu cruzo meus braços aqui, olho para a pessoa e falo para a pessoa, ou mentalmente eu fico, morre, você vai morrer, morre agora. Não vai morrer nunca. Tá? Eu preciso realizar conduta para que eu possa matar esse indivíduo. Então, por exemplo, eu preciso pegar um pedaço de pau e ir lá e dar um golpe na cabeça dele. Eu preciso sacar de um revólver e dar tiro no indivíduo. Tá? Eu preciso ir lá e desferir facadas nessa pessoa. Portanto, conduta. Sem conduta, não é possível cometer crime. Eu quero subtrair algum objeto que é do meu interesse, então eu vejo aí na mesa de vocês um celular, né? iPhone, último lançamento, e eu quero esse telefone para mim. Aí daqui eu fico mentalizando, vem celular, o celular vai sair voando daí, chegar até minhas mãos? Não vai. Eu vou ter que ir até o celular e apossá-lo, apanhá-lo para mim, com ânimo definitivo. Portanto, eu preciso realizar conduta. Todo e qualquer crime que vocês imaginarem, obrigatoriamente precisa haver uma conduta. Ok, então, maravilha. Já sei que é por causa disso, então, que a conduta é elemento do crime, é elemento do fato típico, é parte do fato típico? Sim, não tem fato típico sem conduta. Não há crime como um todo sem fato típico. Por isso que o fato típico é o primeiro requisito do crime. E para realizar um fato típico, eu preciso realizar uma conduta. Ok?
que vem a ser então a conduta? Qual é a definição de conduta? Conduta nada mais é, pessoal, do que a ação ou omissão. Ação ou omissão. Opa, então pera lá. São duas formas de conduta? São dois tipos de conduta? Sim, são dois tipos, são duas formas de conduta. Eu posso realizar a conduta por ação ou eu posso realizar a conduta por omissão. É como se a conduta fosse o nosso rosto. De um lado aqui eu tenho a ação, do outro lado eu tenho a omissão. Portanto, a conduta ela é composta de duas faces. A face da ação e a face da omissão, ok? Portanto, conduta é toda e qualquer ação ou omissão humana, consciente, tá? Porque é possível realizar conduta de forma inconsciente, nós vamos ver mais adiante isso, tá? Então, conduta é toda e qualquer ação ou omissão humana, vamos ver por que humana, consciente, dolosa ou culposa, lembra-se na teoria finalista? Apanhou-se o Enzo, apanhou o dolo e a culpa, estava lá na culpabilidade e jogou o dolo e a culpa dentro do fato típico, onde? No elemento conduta. Por isso que o Código Penal adotou a teoria finalista da ação, teoria finalista da conduta, ok? Então, conduta é toda e qualquer ação ou omissão humana, consciente, dolosa ou culposa que lesa ou expõe em risco, em perigo de lesão, um bem jurídico penalmente protegido, penalmente tutelado. O que é o bem jurídico protegido, tutelado? A pessoa é um bem jurídico. Dentro da pessoa nós temos a vida, portanto a vida é um outro bem jurídico. A integridade corporal ou a saúde é um outro bem jurídico. A honra é um outro bem jurídico. O patrimônio é um bem jurídico. A fé pública é um bem jurídico. A administração pública é um bem jurídico. E por aí afora. A saúde pública é um bem jurídico. E segue. Nós temos lá na parte especial do Código Penal, vocês vão ver a partir do ano que vem, essa parte especial dividida em títulos. E dentro do título nós temos capítulos. Tá? Aí nós vamos encontrar, lembram-se disso, o objeto jurídico genérico e o objeto jurídico específico. O objeto jurídico é o objeto de proteção da norma, de tutela da norma. Tá? Portanto, a conduta ela se faz por ação ou omissão humana, consciente, dolosa ou culposa, visando finalidade, teoria finalista, visando, tendo como fim lesionar ou expor a perigo de lesão um bem jurídico tutelado, protegido pela norma penal. Essa é a definição de conduta, não esquecendo que não tem crime sem conduta, ok? Isso é importante, não há dúvida quanto a isso. Vamos dar uma analisadinha em alguns pontos que falta sobre essa definição de conduta. Coloquei aí para vocês, tá? Ou estou mencionando aí para vocês que a conduta é ação ou omissão, vamos ver o que é isso daqui a pouquinho, mas eu coloco que ela é humana. Pessoal, no direito penal, para que um fato seja típico, só é possível ele ser realizado por meio de conduta humana. Ação ou omissão humana. Tá? Seres irracionais ou fatos da natureza não são aptos pelo direito penal a gerar conduta criminal. Tá? Gravem bem isso. Então, houve uma tempestade aqui na nossa região e os fortes ventos derrubaram várias casas ou destelharam várias casas e uma parte da madeira ou da telha foi lançada pelo vento e atingiu a cabeça de uma pessoa, matando-a. É possível você processar, condenar, penalizar o vento? Não, o vento não realiza conduta. Fatos da natureza não são aptos a gerar comportamento ilícito, não são aptos a gerar conduta. Tá? Você vai a uma festa do peão, a um rodeio, tá? E lá na final do rodeio, último dia da festa, só estão lá os melhores bois e os melhores peões. O peão é aberto lá, o brete, o boi sai pulando,
cai e o boi vai e pisa na cabeça do peão e mata o peão. Tá? Pode atribuir crime de homicídio doloso ao boi? Claro que não, né, pessoal? Ser irracional. Se ele é irracional, ele não tem consciência. Se ele não tem consciência, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Se ele não sabe o que é certo e o que é errado, não há intenção, não há dolo. Portanto, não há crime. Nós vamos falar disso também um pouquinho mais adiante. Portanto, quando se fala de conduta para efeitos penais, só aquela praticada por ser humano, tá bom? Isso é bastante relevante, bastante importante. Professor, mas existe um indivíduo, por exemplo, pega lá um cachorro e dá ordem para o cachorro morder uma pessoa, que é o seu desafeto. Aí ele solta lá a guia do cachorro e dá o comando para o cachorro. Né? E o cachorro sai em disparada no alvo indicado pelo seu dono, né? E morde essa pessoa, lesionando, tá? Ou dependendo da situação, até matando. Tá? Então vem a pergunta, nessa situação o cachorro será responsabilizado? Não, né, pessoal? O cachorro, falei lá no objeto material com vocês, tá? O objeto material é a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta. Você vai falar, então, a conduta foi do animal. Não. O animal é mero instrumento. Não confundam o objeto material do crime com o instrumento do crime. Nessa hipótese, o animal, o cachorro, ser irracional, é mero instrumento da vontade do seu dono que lhe deu o comando para atacar. Portanto, a conduta é do dono do cachorro e não do cachorro. Tá? A intenção, a vontade consciente, tá? Praticada por ação, a hora que ele solta a guia do cachorro, é uma ação, tá? Portanto, forma de conduta, foi dada pelo ser humano. O cachorro é como se fosse uma faca, uma pedra, um pedaço de pau e etc. Tá? Portanto, ele é instrumento da vontade do ser humano. Tá? Logo, o cachorro não será responsabilizado, o dono do cachorro nessa situação, nesse exemplo, sim, será o responsabilizado. Tá bom? Então, em relação a essa observaçãozinha aí, que conduta é ação ou omissão humana, está explicado por que humana, está explicado por que é humano, porque precisa ter, não é um ser irracional, porque precisa ter consciência, e a consciência é elemento do dolo, portanto, animal e seres irracionais e fatos da natureza não gera conduta apta a fato típico e automaticamente a crime, tá bom? Seguindo aí, vamos então analisar agora o que é a ação e o que é a omissão, as duas faces da conduta inseridas aí na definição. Vamos começar pela ação, finalizamos a ação, depois a gente analisa separadamente a omissão. Então a ação é mais fácil, a ação todo mundo consegue entender, tá? A ação, pessoal, é o fazer alguma coisa, tá? A ação é o movimento corpóreo, tá? Se vocês pegarem alguns outros treinadores, vai dizer, a ação é o facere, tá? Portanto, é o fazer alguma coisa, o movimentar-se. A doutrina denomina a ação de comissão. Portanto, o crime é comissivo. Por que comissivo? Porque só pode ser praticado ou é praticado ou deve ser praticado através de uma ação. Então, por exemplo, o furto. Tem como praticar um furto por omissão? Não, por que não? Por causa do verbo. Para que você lê o verbo, que é o núcleo do tipo, que é o elemento objetivo do tipo, para que você lê o verbo, o legislador diz, subtrair. Dá para eu subtrair por omissão? Estou parado aqui com os braços cruzados, falo, vem até mim, objeto. O objeto não vai vir. Eu preciso me movimentar, eu preciso ir até o objeto e atacá-lo. Tá? O objeto que sofre o meu ataque é o objeto material do crime, tá? Que nós acabamos de falar na nossa aula anterior. Tá? Portanto, ação ou comissão só pode ser praticada por movimento corpóreo. Você precisa fazer alguma coisa, tá? Então veja, quando o tipo legal, quando o artigo utiliza-se de um verbo, de um núcleo positivo, tá? Ele está definindo
um crime onde o agente, para praticá-lo, precisa realizar uma comissão, uma ação, tá? Todos os tipos legais em que o verbo é positivo, tá? Ele está descrevendo obrigatoriamente uma ação. Então, matar, na hora que você leu matar, o verbo matar é indicativo de ação, de movimento corpóreo, eu preciso me movimentar. Subtrair, é preciso movimentação, preciso fazer alguma coisa. Constranger, eu preciso fazer alguma coisa. São verbos considerados, ou núcleos do tipo considerado, ou ações nucleares consideradas positivas. Para a sua realização, eu preciso de uma ação, de uma comissão. Quando isso acontece, pessoal, ao realizar a ação, o comportamento por meio de uma conduta na forma ação, eu estou obrigatoriamente violando uma norma proibitiva. O que significa isso? Vamos entender também essa situação. Por que eu estou violando uma norma proibitiva? Então vamos pegar lá o 121, que é o mais fácil de você entender. Ele diz matar. Então eu preciso ir lá e dar facada, dar tiro, dar paulada, eu preciso botar veneno na comida, na bebida, eu preciso atear fogo no indivíduo. São todos realizados por ação. Portanto, ele indica um movimento corpóreo, é uma norma positiva. Qual é o comando dado pelo legislador nessa norma? Quando ele diz matar, ao mesmo tempo ele está dizendo não mate, não se movimente, permaneça inerte, não faça isso que a tua mente está mandando você fazer. Então não vá até o indivíduo e dê-lhe facadas. Joga essa faca fora, senta aí e fica quietinho. Se você fizer isso, você não será penalizado. Então, quando ele diz matar, ele está pedindo ao mesmo tempo para que você não mate. Então, ele está descrevendo uma ação, um movimento, mas ao mesmo tempo ele está te pedindo uma omissão. Como ele descreve um movimento, ele está proibindo esse movimento. Por isso que a norma é proibitiva. Quando ela descreve uma ação, quando o verbo é positivo, ela está proibindo, ela está pedindo para você não fazer aquilo. Na verdade, está dizendo não mate, não subtraia, não constranja, e assim sucessivamente. Tá bom? Entenderam isso? Então, esse é o raciocínio, é dessa forma que você tem que entender. Se não fosse assim, na hora que você lê matar alguém, parece que o legislador está mandando você matar. Aí você fala, ele está mandando lá, matar alguém, está falando para mim, mate alguém. Mas não é dessa forma, porque você tem que ler o tipo legal como um todo. Então, mate alguém, pena de 6 a 20 anos, significa eu teria que matar para não ser penalizado. Tá? E não é essa a situação. Então, o legislador está dizendo, matar alguém, ele está descrevendo uma norma. Ele está dizendo, olha, todo mundo na convivência em sociedade, se matar alguém, receberá essa pena de 6 a 20 anos. Então, você não quer sofrer o castigo da pena? Não quero. Você não quer passar pela dor da pena? Não quero. Então não mate. A norma é proibitiva. Ok? Entenderam isso? Então essa é a situação. Essa é a conduta praticada por ação, que é a mais fácil de todas, ou a mais fácil das duas existentes. Tá? A outra forma de conduta é a omissão, que é o oposto da ação, né? A ação é o facere, a omissão é o não facere, tá? Portanto, é o não fazer. Agora, pessoal, o legislador, ao descrever a norma omissiva, ele está pedindo, tá? Ele está solicitando ao agente, ao sujeito ativo, que se movimente, que faça alguma coisa. E a pessoa permanece inerte, permanece omissa. Você vê que é o oposto da ação. A ação, o legislador descreve um movimento, matar alguém, e ele pede, fique omisso, não mate. Tá? Por isso que ela é proibitiva. A conduta omissiva, ou os crimes omissivos, eles, na verdade, o legislador está dizendo, faça alguma coisa, movimente-se. Não fique parado, não fique inerte. E você continua inerte.
Aí ele disse, eu falei para você não ficar inerte, cara, eu falei para você se movimentar. Você ficou inerte, então agora você vai ser responsabilizado com uma pena por ter permanecido inerte. Logo, na conduta omissiva ou nos tipos legais que descreve uma conduta omissiva, tá? O agente, ao realizá-la, ele viola uma norma mandamental e não proibitiva. Olha a diferença. Na ação, a norma, tá, descreve um movimento. Logo, quando o agente viola a norma, tá, quando ele viola a norma, ele está violando um preceito proibitivo. A norma pedia para ele não fazer e ele fez. Na omissiva, a norma está pedindo para ele fazer e ele não faz. Logo, a norma é classificada como mandamental. Mandamental. Ela está mandando você fazer e você permanece omisso. Você a desobedece. Você não cumpre aquele preceito que ela te determinou. Portanto, você deve fazer alguma coisa e não faz absolutamente nada. Vamos entender essa situação. Então, essas são as definições de ação e de omissão. Uma é oposta à outra, mas qualquer uma das duas é considerado conduta, portanto, está apta a gerar um fato típico. Tranquilo até aqui? Estão acompanhando isso? Observaçãozinha relevante, importante, tá? Nós podemos ter também no Código Penal, e temos no Código Penal, em leis extravagantes, crime que é classificado não como ação e nem como omissão, mas sim com as duas formas de conduta num único tipo penal. Aí nós estamos diante do chamado crime de conduta mista. Por que mista? Porque para violar aquele tipo penal, mas isso é raro, tá? É exceção, não é a regra. A regra é os crimes serem praticados por ação. Excepcionalmente, nós temos crimes por omissão. E mais excepcionalmente ainda, tá? Mega excepcionalmente, nós temos crimes de conduta mista. Ou seja, esse tipo legal é composto por uma ação e, ao mesmo tempo, por uma omissão. Nossa Senhora, então é difícil isso? Não, é fácil, tá? Nos crimes de conduta mista, o crime só vai ocorrer, só vai se consumar, só vai se aperfeiçoar se o sujeito ativo, se o agente pratica a ação em seguida a uma omissão, ou a ação seguida de uma omissão, porque o tipo penal exige as duas formas de conduta num único crime, tá? Então, exemplo. Você abre teu código aí e vai lá no artigo 169, dá uma lidinha no parágrafo único, inciso 2 desse artigo 169. Não vou fazer a leitura dele aqui, porque senão fica um pouco cansativo, mas já estou mencionando o artigo, vocês analisam isso aí para complementar o entendimento. O 169 descreve lá o crime de apropriação indébita de coisa achada, tá? Então veja, o que diz o legislador? O indivíduo que achar algum objeto, alguma coisa alheia que não lhe pertence, tá? E ele se apropriar desse objeto, e para fazer isso ele precisa realizar uma ação, um movimento corpóreo, o legislador vai lá e diz, primeiro você precisa ir lá e pegar, se apropriar. Então você se apropriou. Aí diz o legislador no artigo 169, parágrafo único, inciso 2. Uma vez realizada a ação, você precisa entregar esse objeto para o dono, ou se você não conseguiu identificar o dono, você precisa procurar uma autoridade e entregar para a autoridade. Então você vai lá nos achados e perdidos, você entrega numa delegacia, você entrega para um policial militar, enfim, você procura uma autoridade responsável e faz a devolução desse objeto. E a legislação te dá 15 dias para você fazer isso. Então ele diz, primeiro você age, apanha o objeto. Ação. Tá? E aí ele diz, em seguida a essa ação, você precisa continuar se movimentando e entregar o objeto. E aí você vira e fala assim, e se eu não entregar? E se eu permanecer omisso? Ele fala, agora se você permanecer omisso, o crime se aperfeiçoou. Agora eu tenho o crime
do 169, parágrafo único, inciso 2. Então, primeiro você acha e se apropria, tá? E aí você tem que continuar agindo e devolver. E ao invés de você continuar agindo e devolver, você se omite. Portanto, eu tenho primeiro uma ação ao se apropriar, depois uma omissão ao não entregar quando deveria ter entregue. Portanto, o crime é de conduta mista. Ele é composto de uma ação seguida de uma omissão. E ele só vai se aperfeiçoar quando houver a omissão. A simples ação não basta. Você precisa ter os dois ao mesmo tempo, tá bom? Essa é a situação, esta é a informaçãozinha, tá? Nós vamos verificar agora, na sequência, pessoal, quais são os elementos necessários para que uma conduta exista. Então, olha, para a gente finalizar, para ter crime eu preciso fato típico, ilicitude e culpabilidade, são requisitos. O fato típico é composto de conduta, são os elementos, tipicidade, nexo causal e resultado. Dentro da conduta, tá, que é o primeiro elemento do fato típico, que é o primeiro requisito do crime, eu tenho mais 4 elementos a serem analisados e vamos analisá-lo no nosso próximo videozinho.